A graça e a paz, meus amados, nesta manhã de terça-feira, dia 23 do mês de abril do ano de 2024. Mais um dia ensolarado, bonito, né? Faz com que a gente se sinta mais confortável, vamos dizer assim, não é? O sol nos aquece depois de um período meio longo de frio, né? Mas, enfim, e vamos que vamos. Amados, o perdão é uma coisa ou uma ação bastante difícil, às vezes, de ser exercido. Não sei se concordam comigo, mas um gesto de perdoar, às vezes, é muito difícil. E eu quero contar um fato que entrou para a história e que é uma história muito interessante a respeito do perdão. Isso a história registra com bastante clareza. No dia 13 de maio de 1981, na Praça de São Pedro, em Roma, por volta de 5 horas da tarde, aproximadamente, 5 horas, o Papa João Paulo II estava andando no Papa Móvel, que era um carro que guia onde ele aberto, onde ele ficava andando pela praça, abençoando as pessoas, enfim, ali. E ele para em um determinado momento para cumprimentar uma garotinha de 2 anos que estava estendendo as mãos para ele. Ele pega essa criança, beija essa criança, devolve e imediatamente se ouve um tiro. Em seguida, houve-se um segundo tiro. E o Papa cai ao lado do secretário dele, Stanislau, o cardeal Stanislau. E o Papa Móvel arranca com velocidade e, nesse momento, a pessoa que tinha atirado é preso. Naquele exato momento, as próprias pessoas que estavam perto pegam ele, imobilizam e imediatamente ele já é preso. E mais tarde se descobre que era um turco, um cara que já havia matado, um terrorista turco, chamado Mehmet Ali Agca. E o tempo passou um pouquinho. No dia 27 de dezembro de 83, 2 anos, pouco depois, João Paulo II foi até o presídio, aonde o cara que quase conseguiu matá-lo cumpria pena, num presídio de Rebíbia. E esse não foi o primeiro gesto cristão do Papa em relação ao seu quase assassino, No dia 17 de maio de 81, apenas 5 dias após o atentado, o Papa recitava o Ângelus, direto do hospital para os fiéis que estavam na Praça de São Pedro. E naquela ocasião, João Paulo II disse: "Eu rezo pelo irmão que me feriu, a quem perdoei sinceramente." E aí, um tempo depois, o que ele faz? Ele vai ao presídio, no dia da visita, e num cômodo simples, sentado ao lado do Agca, ele inclina a cabeça, assim, para poder ouvi-lo mais de perto. E João Paulo II se surpreende com uma pergunta feita pelo seu agressor: "Por que o senhor não morreu? Eu sei que mirei certo. Eu sei que o projetil era devastador e mortal. Então por que o senhor não morreu?" E não há registros gravados, evidentemente, da conversa particular que o Papa teve com Mehmet Ali Agca.
naquele dia lá em Rebibia. Em outra ocasião, porém, o Papa João Paulo II, comentou sobre aquele momento impactante, né, no dia 13 de maio de 81. Ele usou a seguinte frase, ele disse: "Uma mão disparou, mas outra mão guiou a bala." E essa frase ficou assim forte, não é? Na biografia do Papa e na biografia da Igreja Católica, do qual o Papa era, né, o Papa João Paulo II era o seu maior representante naquela época. E a gente olha e vê assim, como que alguém que levou 2 tiros covardemente, sem motivos, né? Um tempo depois, e que passou à beira da morte, o Papa sofreu muito com isso. Como que ele vai até a prisão, pega na mão e diz, olhando nos olhos daquele homem, que ele não deve nada, que está totalmente perdoado, né? E esse homem ficou sem entender aquilo. Ele nunca imaginou um posicionamento desse. E eu vou às Escrituras e vejo o Evangelho de Jesus segundo Lucas, no capítulo 23, no verso 34, Jesus dizendo: "Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo." E Jesus fala isso pregado na cruz, com os guardas rindo dele, caçoando dele, insultando, falando coisas absurdas. E aí a gente percebe que o perdão é algo sobrenatural. Você passar por cima das ofensas físicas, emocionais, sejam quais forem, e fazer com que aquilo desapareça como uma névoa e transformar tudo aquilo em amor. É algo absolutamente tremendo. E que o dia de hoje seja um olhar para dentro e ver o que move os meus sentimentos. Será que eu consigo? Eu conseguiria fazer algo assim? Depois de alguém que me machucou tanto? Será que eu conseguiria isso? Será que eu tenho conseguido perdoar? E olhar para fora e ver um mundo de tanta gente gritando por perdão, querendo ser perdoada, mas muitas vezes sem conseguir liberar perdão para outro. Obrigado, Deus Santo, porque o Senhor mesmo deu o maior exemplo de todos, ao dar Jesus e ao nos perdoar por termos feito o que fizemos com Ele. Obrigado, Deus, porque em meio a tanta dor, o Senhor é capaz de tomar uma decisão tão digna e tão tremenda. Obrigado pelo maravilhoso exemplo. E nos fortaleça, Deus, para seguirmos esse exemplo. Essa é a nossa oração de súplica e agradecimento nesta manhã, no nome sempre poderoso de Jesus. Amém e amém. E vamos nos falando.